gente pode falar de Jonathan Kuminga, que há conversas de que ele mesmo agora, junto aos seus agentes, vai diminuir o seu valor de mercado. Vai diminuir o valor que está pedindo no mercado. Porque é o cara que também estava em conversas com o Los Angeles Lakers, o próprio Atlanta Hawks, mas o Atlanta Hawks agora se reforçou trazendo o Lu Dort, trazendo outras peças. O Jonathan Kuminga é um outro cara de baita potencial, nós falamos no programa passado, e agora é isso, assim, o Jonathan Kuminga vale 25 milhões por temporada? Kuminga vale 30 milhões, 20 milhões por temporada? É um cara que pode, assim que chegar em uma equipe, ajudar muito também. Por mais que ele seja perna. Uhum. Porque parece que ele é perna. Parece que ele é chato. Parece que ele sou meio marrento. Preciso jogar, preciso ser titular. Se tu não me coloca aqui, eu vou ficar de beicinho no banco. Né? E vai. E a E gente viu vai ele fazer mesmo. isso no Warriors. Então, lá nos Warriors, eu achava que o Steve Kerr poderia ter cedido um pouquinho, colocado ele mais tempo em quadra. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais aproveitado nos Warriors. Eu acho que Uhum. ele passava muito tempo. Ele fazia um puta jogo, no outro ele nem entrava. No outro ele jogava 12 Uhum. minutos. E em um jogo ele fazia 25 pontos jogando 30 minutos. Então ficou uma gangorra, uma montanha russa com o Kuminga que desvalorizou ele no mercado. É, concordo. Eu acho que a gente que sinto, assim, acompanhando um pouco do time, que tinha algumas coisas que poderiam envolver bastidores que pesavam muito nas entradas dele nos jogos. Bastidor de polêmica, de briga, mas desses comentários, de achar que vale mais, dessas coisas em treino, que já tiveram jogadores falando, o Draymond Green numa coletiva falando, alguns jovens precisam abaixar a bola, que ele falou no ano passado. E aí tudo parecia que era uma indireta para o período do Kuminga, porque o Kuminga tinha vários jogos melhor do que o Moses Moody, vários jogos melhor do que o Podziemski, por exemplo. E o Podziemski entrava como titular em muitos jogos do Golden State Warriors, e o Moses Moody tinha mais minutagem do que o próprio Kuminga, que na teoria você pensa, Kuminga é um jogador melhor. Kuminga consegue parar um dos principais adversários ali defensivamente. Kuminga é mais atlético, é mais explosivo. Então, não fazia muito sentido. Eu não sei se é por isso que vieram muitas críticas do Steve Kerr, né? Se foi porque ele não fazia essa leitura e sabia o momento de colocar os caras no jogo. Mas não fez sentido ele não ter mais oportunidade realmente. Eu também achava que ele merecia um pouco mais de minutos pelo que ele mostrava em algumas partidas ou por quando ele entrava e pontuava bem. Mas ainda não acho, Fê, entrando no que você falou, que ele seja um cara 25 milhões. Ele poderia ser, ele parece ter talento se ele melhorar seleção de arremesso, tomada de decisão. Ele tem um físico assim invejável, ele ajuda muito o time. Mas, pô, você pegar, olhar para ele agora, pelo que ele entregou, e falar, toma, 25 milhões por ano, 4 anos por 100 milhões pro Kuminga, é maluquice. Nem no Hawks ele estava tendo oportunidade? Ele também oscilou bastante no Hawks aqui. Algo que a gente não falou, deixou passar ainda sobre o Mathurin. Você estava falando aí, eu Uhum. falei, cara, deixa eu ver o Mathurin aqui. É porque os Clippers também, para aquela posição do Mathurin, trouxeram o Rui Hashimura e ainda tiveram, né, uma escolha de draft alta, né, que é o Keaton Vagler, que joga ali também, então acho que também isso está dificultando a questão do Ben Mathurin, né? Os Clippers tiveram a quinta escolha nesse draft. Então, assim, acho que o Ben Mathurin e Jonathan Kuminga vão se abraçar, dar as mãos e bater na porta das equipes aí com saláriozinhos de 13 milhões. Tem que aceitar 13 milhões, senão vai ter que ir para a China. Cara, mas sabe qual que é o complicado disso, Fê? É que isso e aí é questão de estratégia de empresário. Porque esses salários de 13, 14 milhões por ano são salários que você tem que buscar lá no começo da off-season. Porque é quando os times têm a non-taxpayer mid-level exception, é quando os times têm espaço em folha, quando os times estão dispostos a fazer trocas envolvendo ativos do draft que está chegando, né?
Então, cara, eu concordo plenamente com o que a Marcela falou, por exemplo. Claro que o Kuminga poderia ter tido mais oportunidades num Warriors, por exemplo. Mas se você olha hoje pro Kuminga, até pro Ben Maturin também, são jogadores que sim, têm muito potencial, mas são jogadores que ainda estão crus. Hoje, se você pega um Kuminga e você vai descrever o Kuminga, como você descreve ele? É um ala atlético, reboteiro, que consegue defender. Isso Uhum. não é um jogador de 25 milhões de dólares. Isso é um role player. Isso é um Baylor Sharman no Boston Celtics. É um Josh Hart no New York Knicks, né? É um Yaxel Lendeborg agora no Golden State Warriors. Uhum. Então, isso que você está falando deles buscarem 13 bilhões, cara, eles estão muito atrasados em relação ao mercado. Muito atrasados. E aí, o que acaba acontecendo é a expectativa é que eles fiquem nos times, né? E aí a expectativa é a gente ver o Jonathan Kuminga voltando para Atlanta, num Atlanta melhorado, onde ele é capaz de ter menos espaço ainda, e um Ben Maturin voltando pro Clippers também, com menos espaço, né? Estratégia errada no empresário, na minha opinião. Mas sabe o que eu acho Aqui, que a gente poderia também olhar é que o Mathurin, o contrato dele nunca passou de 9 milhões. Nunca. É um jogador. Por que você não agarra esse cara, entendeu? Ele tem potencial, ele entrega o dele. Eu fui ver as médias dele, teve médias na última temporada de 17 pontos por jogo, jogou 54 partidas. O aproveitamento dele ainda é abaixo do que poderia ser, né? Não tá nem nos 45%, mas é por isso que o Daniel também falou que ele é um jogador cru ainda tem muito para se desenvolver como jogador. Mas o dele é um contrato baixo, todos os anos foram contratos baixos. Ele não vai entrar agora com um contrato gigantesco, porque ele não conseguiu se provar o suficiente ainda para chegar e falar, eu quero 30 milhões. Mas o do Cominga, ele já estava na casa dos 24 milhões. Aí é o problema, é o cara falar, eu abaixo para 14. Eu recebi 24, mas para continuar, para ficar num time, para alguém me pegar, eu quero 14. Agora pro Bennett Mathurin falar, eu tava com 9, eu aceito 13? Bora! Não, ele vai estar subindo o salário. Agora eu quero ver o Cominga aceitar descer o dele para caber em alguma dessas equipes mais competitivas, ou para ter mais espaço, ou para ser o cara que ele falou que ele era um franchise player, que ó, até hoje eu não vi, vejo potencial, mas não vi isso em prática em momento nenhum. Aí eu quero ver. Pois é, o Mike o quase Scotto, ele atleta aqui, ó. soltou mais cedo. Rapidinho, Fê, já complemento. Pode ir. O Mike Scotto soltou mais cedo que, além de Atlanta ser, obviamente, um candidato a ter o Kuminga de volta, Lakers, Clippers, Cavs e Bucks ainda mantêm interesse nele. Aí, provavelmente, todos esses destinos seriam por sign and trade, né? Seriam numa troca. Então, é muito difícil a gente ver o Kuminga assinando com outro time. Se ele for para outro time, provavelmente vai ser por uma troca. Justo. Tá chegando a reta final, onde as equipes já têm seus 15 jogadores aí inscritos, já tem todo o seu planejamento financeiro estabelecido, né, diante das taxas e dos tetos. E aí agora você adquirir, encaixar um agente livre no seu time, já não cabe mais. É o que o Dani está falando, você vai ter que assinar ele para trocá-lo por outro jogador, por compensação em dinheiro, com PIX futuras, e aí dificulta mais ainda a vida do nosso jovem Comingão.